Olá a todos, eu sou Emerson Franco de Novaes, acadêmico do quarto ano do curso de Medicina aqui na Unipar, e hoje eu vou estar apresentando esse resumo intitulado Filmes Biodegradáveis como Potencial Ação na Cicatrização Cutânea. Agradeço, entre outros coautores, principalmente a doutora Anda Selma, a mestranda Renata e o nosso professor doutor Ranulfo. Então, basicamente, antes de prosseguir com o resumo, eu vou mostrar para vocês de que maneira que ele foi feito, de que maneira que ele foi estruturado. Então, para esse resumo, foram selecionados rigorosamente artigos que possuem uma metodologia robusta, com baixo risco de viés, para estar estruturando esse resumo. Nas normas do Congresso, é claro, então introdução, objetivo, desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Mas esses artigos tiveram sim descritores em boas bases indexadas, principalmente a PubMed, que é uma das principais que a gente fez a busca. Então vamos começar. Primeiro, qual que é o problema? Não é só fechar a ferida. Então quando a gente está falando de cicatrização cutânea, sobre alguma coisa para proteger isso, se fosse só fechar, qualquer material que fosse suficiente para cobrir isso aqui seria o suficiente. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um tecido vivo. Então essa pele aqui, esse tecido, existe, entre outras coisas, a microbiota que reside ali, e claro, todos os fatores inflamatórios aqui dessa lesão, dessa ferida. Então tem que controlar esse ecossistema. Esse ecossistema depende, entre outras coisas, de umidade, a barreira propriamente dita e também dos bioativos. Esses bioativos são produtos que podem ser incorporados ao filme, que vão estar fazendo o trabalho curativo, tanto anti-inflamatório, antimicrobiano e também o controle da umidade, como já citei anteriormente. E foi isso que esse resumo buscou elucidar de uma maneira mais geral, mais ampla. Vale destacar que a literatura também traz que já existem algumas outras coisas de maneira traumática. Então você pode colocar, por exemplo, algum outro fármaco aqui diretamente, mas que possa, tanto a sua retirada quanto a sua colocação, possa ser de maneira traumática. Então o bioativo somente fazendo essa cobertura tem essa outra ação. Então também tem algumas propriedades antioxidantes, a literatura já traz isso. Já na introdução a gente consegue estar verificando isso. Então qual que é o nosso grande objetivo aqui então com este estudo? Reunir evidências recentes, as mais atuais, tentei pegar os artigos mais recentes com boa metodologia que eu encontrei e tá elucidando os principais compostos que estão utilizando. Então os polímeros, se esses polímeros estão sendo misturados com outra coisa, se são híbridos, se são sintéticos, se são naturais, as funções dele, bioadesão, antimicrobiano, parte antioxidante, as evidências que tem já pré-clínica e, claro, também elucidar os pontos negativos, que quando a gente fala de pesquisa tem que elucidar pontos positivos e pontos negativos. Já trazendo os dados, os resultados que a gente encontrou, esses filmes eles são promissores principalmente porque eles, além de tudo que a gente já citou anteriormente, eles conseguem absorver o exudato, então lembrando que ele existe sim um processo inflamatório, eles vão estar aderindo melhor ao tecido durante todo esse reparo. Então, basicamente, todas essas camadas ali, ele conseguiu estar atendendo. Então, umidade, o exudato, a carga microbiana também foi reduzido. Eu trouxe alguns números aqui para estar elucidando, mas teve um estudo, foi realizado em camundongos, né? Então ainda é uma fase pré-clínica, que o grupo controle teve um fechamento de 76,7%, já enquanto isso o grupo que fez o uso de bioativo com algum dos polímeros, principalmente da substância chamada K-carregana, foi a base desse bioativo, ele conseguiu um resultado de 91,1% no mesmo dia que o grupo controle. Então, se a gente comparar 76,7 com 91,1 no mesmo dia, ainda assim é uma grande diferença. Teve também uma inibição bacteriana, uma viabilidade de 95% com boa aceitação e uma fotoinativação da Escherichia coli, então o amido juntamente com o fotossensibilizador. Então o filme ele deixa de ser apenas uma cobertura e passa a ser uma intervenção. Esse é o principal mecanismo elucidado ali pelos autores, porque ele faz todos aqueles processos que eu já citei na introdução, ele consegue estar fazendo isso. Não dá para adentrar profundamente nos mecanismos devido ao tempo que a gente tem aqui, é um pouco escasso. Então, para a gente concluir isso, a gente pode inferir que o bioativo sim, ele tem um grande potencial, mas para estar fazendo isso em grande escala ou até comercializando, é necessário mais estudos, mais fases pré-clínicas, verificar custos e aceitação de mercado também, entre outras coisas. E aqui estão as principais referências com os principais achados dos autores. Muito obrigado.